Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste Santo Domingo, dia do Senhor. Estamos no dia 26 de setembro e nossa 26ª semana do tempo comum. Nosso Santo Evangelho é Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 43, versículos 45, 47 a 48. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. E se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, Santo Domingo, dia do Senhor, graça, paz e bem a você, graça, paz e bem à vossa família. Tomamos esse Santo Evangelho que nos mostra que o Espírito de Deus sopra onde quer. Não está preso a nenhuma instituição, a nenhum grupo. Oxalá, como nós ouvimos, a primeira leitura também nos diz, Moisés, não é? Que todo o povo quisera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. Todos nós somos chamados a sermos profecia de Deus. Todos nós recebemos graça sobre graça, dons sobre dons, carismas de serviço, como o carisma da profecia, exortar, consolar, advertir, não é? Ensinar. Muito bem, nós olhamos esse texto e percebemos algo muito forte para nós. Esse sectarismo dentro do espírito ainda dos discípulos que andavam com Jesus. Como somente o grupo de Jesus era, então, aquele que poderia fazer o bem, não é? Então, nesta linha, o Evangelho nos mostra, o Mestre Jesus nos mostra, através de São Marcos, uma catequese muito clara, que nós não temos o monopólio do bem, da caridade, o monopólio do Espírito Santo. Nós não temos a propriedade, não é, sobre o Espírito de Deus. Então o testemunho do Evangelho pode sim levar-nos a ver que há testemunhos belíssimos de vida fora da nossa igreja, em outras denominações ou até mesmo em outras doutrinas. O importante é que o cristão deve sempre se alegrar pelo bem que vai acontecendo na história, pelo bem que
cada um vai contribuindo e assim fazendo o novo céu, a nova terra, se estabelecer definitivamente para nós. Infelizmente, nós vemos neste texto que João é um tanto, podemos dizer, não é? Aquele que mostra um certo fechamento para o derramar das bênçãos, das graças sobre os outros. Como se, porque recebeu a graça de Deus, somente ele, somente o grupo, somente Jesus poderia ali então, vamos dizer assim, expulsar os demônios. Um fenômeno então de exorcismo causou uma certa preocupação do grupo dos discípulos, não é? E a pessoa que expulsava o demônio em nome de Jesus, ela não pertencia ao grupo dos 12. A reação foi um tanto quanto, não é? Vamos dizer, egoísta, egocêntrica, em que mostra ainda o quão distante nós estamos da realidade do Evangelho, da realidade de Jesus, não é? Uma atitude intolerante por parte dos discípulos escondia então uma forte dose de divisão, de separação, de sectarismo. Pareciam mais preocupados em garantir a fama e o sucesso do grupo do que a expansão do reino de Deus. Quantas vezes nós, e o duro, o triste é, mesmo dentro da nossa própria igreja, nós disputamos às vezes o lugar, a posição. O nosso grupo é o melhor, a minha pastoral é a melhor, o meu ministério é melhor. E quando nós recebemos alguém na comunidade, a gente recebe de braços abertos. Mas quando nós percebemos que este está se despontando no seu carisma, no talento, na virtude, não é? Na graça do serviço, do seu ministério, a gente assim se sente então incomodado e parece que vão roubar o nosso espaço. Nos sentimos então muitas vezes agredidos, nos sentimos assim com uma luta com o adversário, como se nós fôssemos de campos diferentes. Que triste é ver isso dentro da nossa própria igreja às vezes, onde nós devemos nos unir, onde nós deveríamos mais fazer pontes para que o reino de Deus se estabeleça. Aí Jesus usa uma expressão, não é? Muito forte, quando diz que não proíbas, porque se está conosco não está contra nós. E ele fala, se tua mão faz pecar, arranca. Se teu pé faz pecar, arranque-o. Se teus olhos faz pecar, arranca. É melhor entrar sem uma mão, sem o pé, sem o olho, no reino de Deus, do que ir para a hiena de fogo, onde lá os vermes vão nos comer e o fogo não vai se extinguir. O inferno, longitude de Deus. Por que mão? Mão, biblicamente, é a ação. Mão é o trabalho. Mão é a obra. É o nosso agir. E se o nosso agir, a nossa obra, não é para fazer de fato o Evangelho conhecido, Jesus conhecido, amado, glorificado, é para aparecer, então, infelizmente, é uma obra vã que estamos fazendo. É uma obra que inválida, não vale nada, porque você faz para aparecer. Você faz para ser visto e aplaudido. Se os teus pés, isto é, os pés significam o caminho, o caminhar. Se nós estamos caminhando e levando outros não para a salvação, é então o inferno que vamos receber de recompensa. Se os nossos olhos fazem a gente então a pecar, aqui os olhos no sentido da cobiça. Quantas vezes nós cobiçamos o dom, o talento, a graça do outro, sendo que tudo isso vem de Deus. Então nós estamos, na verdade, nos pondo contra Deus.
no derramar de sua graça, do seu carisma, dos dons, dos talentos, das virtudes do outro. Então, se cobiçamos, pecamos, não é? Não estamos, às vezes, satisfeitos, gratos por aquilo que recebemos, por aquilo que somos, por aquilo que nós de presente recebemos de Deus. Então aqui esse texto é muito belo, bonito nesse sentido, que nos mostra a ação do Espírito Santo se dá, se faz. É derramada a graça, é derramado os dons, é derramada as bênçãos para que a gente então possa servir e não nos sintamos, não é, detentores exclusivos do Espírito Santo e da missão, não admitindo então a participação de outros no reino de Deus, na igreja e no serviço da igreja. Muitas vezes nos degladiamos dentro de nós mesmos, das nossas sacristias, com os nossos ministérios. A quem nós estamos, então, servindo e anunciando? O reino de Deus, Jesus, o Evangelho? Ou estamos querendo anunciar a nós mesmos? Que toquem trombetas e acendam vela e incenso para nós mesmos. Então, o texto diz claramente, Jesus assumiu uma atitude de extrema tolerância em relação àquele exorcista anônimo e não aprovou a proibição que lhe fora imposta por João. Então, se o indivíduo de fato é capaz de realizar um milagre, uma cura, uma libertação invocando o nome de Jesus, é porque de alguma forma sabia-se em estar em comunhão com Ele. Terminamos refletindo e pensando seriamente se nós estamos muitas vezes querendo monopolizar, não é? E tornarmos-nos detentores exclusivos do Espírito de Deus, da graça de Deus. Quantas pessoas são abençoadas com dons, com carismas para o serviço da igreja? O dom da cura, o dom da profecia, o dom da ciência, o dom da intercessão. Coloquemo-nos todos sob o olhar da graça de Deus, da bênção do Senhor, de Jesus, para assim glorificar a Deus e fazer definitivamente o reino do Senhor ser estabelecido. Graça, paz e bem, um santo domingo, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém.